Pois é, o Vale do Ribeira ele tem uma característica de ser uma área com poucos recursos, né, e muito atrasada. Foi colocada é, meio à margem do processo do avanço econômico do estado de São Paulo, né? A gente tem ali três cidades que são significativas, né, do ponto de vista histórico do país, que é Iguape, Cananéia e Registro. Nessa região, houve um tratado entre o Estado de São Paulo e o governo japonês, principalmente relacionado a uma empresa que estava tentando patrocinar a expansão cafeeira para o Vale do Ribeira do Iguape. Não é? Essa empresa chamava-se Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, não é? É a famosa KKKK, não é? Para quem vai para Curitiba, vai passar em Registro, vocês vão ver um dos galpões da Kaigai do seu lado direito, para quem está descendo. É um galpão feito de alvenaria extraordinário, enorme, e era um dos pontos de apoio para os proprietários, não é? Falando em proprietários e falando da empresa. Essa empresa comprou uma grande, ou comprou não, ela ganhou, ela recebeu uma grande área, uma grande gleba na região de Registro, de 7 barras. Eram as duas maiores áreas que eles tinham. E essas áreas foram loteadas em pequenos sítios, não é? Aonde a empresa vendia para interessados no Japão. A empresa propunha toda a infraestrutura necessária. Ela tinha desde topógrafos, agrimensores, especialistas em agronomia, áreas de estocagem, barcos, enfim, ela tinha uma infraestrutura enorme, não é? Hospitais, escolas, não é? Ela tinha toda uma infraestrutura para suportar essa quantidade de imigrantes que se deslocavam para lá. Não é? Então aí está o grande detalhe, não é, aonde você difere a imigração do Vale da região noroeste para o Vale do Ribeira do Iguape. Os imigrantes dessa região vieram para cá como proprietários, não é? E como proprietários conseguiam se manifestar, não é, do ponto de vista do seu modo de vida, não é, no Japão, a maneira que lhe conviesse, não é? A maneira tradicional. No início você tinha festas em caicãs, que eram os clubes, você tinha festas muito tradicionais nas igrejas messiânicas, não é? Você tinha uma série de atividades culturais, não é? Que eram realizadas periodicamente de forma a manter a colônia unida, não é? Fortalecida, não é? E um detalhe que eu omiti no meio desse processo todo foi a Segunda Guerra Mundial, não é? Onde os imigrantes japoneses em São Paulo não eram bem vistos, não é? E um dos grandes exemplos foi Registro, propriamente dito, porque na Segunda Guerra Mundial houve a intervenção em diversas fazendas, não é? Produtoras de chá, não é? O trânsito das pessoas era proibido e era por meio de um ticket de deslocamento. Você tinha um horário de recolhimento, você não podia publicar em japonês, você não podia colocar cartazes em japonês, não é? Você não podia falar na rua em japonês, certamente, não é? Então, quer dizer, houve um recrudescimento dessa cultura por conta dessa pressão que houve durante o período da Segunda Guerra Mundial, não é? E isso marcou profundamente a colônia, não é? Então, muito das tradições, não é, que você tinha na época deixaram de existir por conta desse processo. E a região ela ficou muito isolada por conta dos insucessos, não é, que essa empreitada resultou. Primeiro foi um insucesso da atividade do café. A região era extremamente úmida e uma temperatura muito elevada, portanto o café não obteve sucesso. Depois houve a tentativa do plantio de juta, onde teve um certo sucesso, porém ela não adquiria grande suprimento, não é? Atingia grandes valores para que a colônia se desenvolvesse melhor, não é?
Depois se tentou alternativas de plantio de arroz e, por fim, a tentativa de o chá verde, que ia muito bem, não é? Na região. Então, houve um plantio grande de chá verde, mas ainda assim a região continuava meio que esquecida das áreas de grande produção cafeeira, que era a região noroeste. Então, embora houvesse alguma infraestrutura ferroviária e fluvial, não é? O sucesso não foi grande, não é? Até o ponto que houve a falência da Caigai e os imigrantes ficaram aonde estavam, não é? Na mesma região onde estavam, sem de uma forma de agricultura meio que de subsistência, não é? Então parece que a sina do Vale do Ribeira se perpetuou, apesar dessa tentativa. Eu acho que é importante mencionar a figura de uma pessoa extremamente proeminente, que é responsável justamente por ter trazido o chá tipo Assam para a região do Vale do Ribeira, que é o Torazo Okamoto. Torazo Okamoto tem uma história curiosa, que ele foi percebendo que a situação agrícola não estava em boas condições, ele foi tentar pesquisar alternativas de manter a produção agrícola em condições de trabalho e de sobrevivência da própria região. Ele fez uma viagem para o Japão com uma ideia fixa de, no retorno, passar em regiões produtoras de chá, não é? Especificamente no Ceilão. Ele desembarcou, não é? Isso conta a história, né? Ele desembarcou com 4 pedaços de pães, não é? E conseguiu mudas de chá tipo Assam, não é? Um dos chás mais sofisticados que havia. Essas mudas foram colocadas dentro de pães, não é? E trazidas a bordo. A bordo ele já tinha vasos, não é? Prontos para receber as mudas, não é? E quando chega a São Paulo, essas mudas já tinham meio metro de altura, não é? E daí eles conseguiram, a partir dessas mudas, gerar a plantação de chá preto em toda a região do Vale do Ribeira, não é? O Okamoto é uma figura proeminentíssima, não é? Porque ele falava inglês, falava francês, falava espanhol, e ele estabeleceu contatos com os maiores fabricantes ou exportadores de chá do mundo, inclusive a empresa Lipton, como havia falado, não é? Entretanto, na Segunda Guerra Mundial, a fazenda do Okamoto sofreu uma intervenção federal. O Okamoto ficou extremamente amargurado com essa situação e foi ter com Getúlio Vargas, foi conversar com Getúlio Vargas, que era uma figura proeminente, né? E não conseguiu sucesso, não é? E voltou para cá desanimado e largou a produção para os filhos. Mas voltando um pouquinho à arquitetura, não é? Quando eles chegam aqui, eles encontram, primeiro que eles estão no hemisfério invertido do nosso. E a maneira de construir japonesa leva muito em consideração a questão de insolação. Então eles começam a ter que fazer todo tipo de interpretação possível a respeito do meio ambiente que eles estão, que eles se encontram, não é? Desde o tipo de vegetação, animais, questão de insolação, a questão do solo e assim segue, não é? Todas essas questões. Eles receberam algum apoio, não é? Imagina-se, das colônias ou quilombolas que ainda até hoje existem na região. Essas colônias quilombolas, elas ofereciam para ele algum conhecimento do tipo de árvore, não só as quilombolas, mas também como o pessoal residente na região, que eram produtores rurais muito pobres, não é? Então eles obtinham informações, não é, de forma muito difícil, porque a linguagem não era a mesma, não é, a respeito de que madeira utilizar para toda a sequência de elementos construtivos da casa. Esteios, vigas, piso, porta, estrutura de cobertura, fundações e aí segue. Porque aquilo que eles não tinham condições de executar no Japão, nas suas aldeias, não é, aqui eles tinham material suficiente para executar.
e se impressionavam com a exuberância da vegetação. Existem imagens, né, na região onde você tem pelo menos um grupo de 20 imigrantes abraçando ou cortando um jequitibá com um diâmetro de pelo menos 3 a 4 metros. Né? Então, uma árvore como essa no Japão é muito difícil de encontrar. Então eles começaram a utilizar essas madeiras com alta densidade e construindo casas com dimensões curiosas e com soluções interessantes, tentando trazer detalhes construtivos à maneira palaciana, não é? Em suas próprias casas, coisas que no Japão era completamente proibitivo. Outro detalhe muito importante é que entre esses imigrantes vieram muitos arquitetos carpinteiros. A gente chama de arquitetos carpinteiros. Eles tinham uma certa formação de experiência, mas as soluções construtivas eram dadas por eles e a liberdade que eles tinham mediante a disponibilidade de madeiras ou elementos construtivos era quase que infinita. Então eles conseguiam construir e exercitar as suas técnicas de forma mais adequada, não é? De forma mais adequada e de forma muito mais criativa. Em outras palavras, toda casa japonesa não tinha um prego da região de registro. Então é uma técnica construtiva muito característica do Japão, né? Por quê? No Japão você não podia usar junções ou uniões rígidas na construção. Porque dado o terremoto, não é, você começava a casa se desmontava e o risco de morte dentro de uma casa como essa era muito grande. Como você usa assembladuras ou encaixes, a madeira começa mesmo com o movimento de tremor de terra, ela começa a trabalhar e se acomodar, não é? Então ela se movimenta toda, ela se ajusta ao abalo. Daí esse conhecimento tão forte em relação a esses sistemas construtivos por meio do encaixe. O detalhe mais curioso é que todas as peças, todos os componentes estruturais da casa eram codificados. Não é? Então você tinha em cada ponto da casa uma codificação. Para você ter uma ideia, esse sistema foi uma das coisas que me chamou a atenção e chama a atenção de qualquer arquiteto que está numa faculdade, porque você, quando fala de arquitetura, você fala de modulação, você fala de Mies van der Rohe, você fala de Gropius, não é? Onde você, no modernismo, você procura definir modulações, você procura definir elementos racionalizados, elementos não simétricos. Bom, a arquitetura japonesa possui todos esses elementos. Eu encontrei pessoas ou famílias que compravam uma casa e desmontavam integralmente a casa e remontavam ela em outro terreno. E outras vezes o cara comprava o terreno, o imigrante comprava o terreno e desmontava a casa e alguém comprava a casa e remontava em outro ponto. Agora, é muito interessante você verificar esse tubo de ensaio antropológico, a maneira como esses imigrantes que não conheciam nada dessa exuberância de fauna e de flora, chegando numa região como essa, não é? Então a gente encontra pessoas que iam posicionar a sua casa num ambiente meio que bucólico, né? Num alto de um terreno, uma colina, com um lago embaixo, e de repente ficavam aterrorizados quando encontravam um animal totalmente estranho, que era um jacaré no lago, não é? Nunca tinham visto uma coisa, um monstro semelhante àquele.